Essa é a sétima aula do curso de Psicanálise, do Núcleo de Psicanálise e Imersão, curso de extensão da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, do grupo de estudo Narraves, Narrativas e Visualidades. Essa aula é um complemento à sétima aula que foi sobre ética e psicanálise, tá? Então eu vou falar um pouquinho de ética e psicanálise e depois eu vou fazer análise do filme O Mestre, mostrando como o filme desconstrói todos os tipos de éticas possíveis propostas pela psicanálise. Para começar essa aula, eu consegui um texto muito bom que eu vou deixar disponibilizado no website. É um texto pequenininho de 2,5 páginas, tá? De uma revista que chama Acrópolis, exatamente sobre ética em psicanálise. Como o texto é muito pequeno, eu vou ler rapidamente os parágrafos e fazer alguns comentários sobre ética e psicanálise, e depois eu vou fazer uma comparação sobre o que defende o texto e o que mostram os personagens do filme O Mestre. Ok? Então vamos lá. Eu vou começar pelo resumo do artigo. Só falando, importante, o texto é A Ética na Psicanálise. As autoras são Miriam Isolina Baduin Dalla Rosa e Andrineia Córdova da Rosa. Então eu vou começar por uma citação do resumo, tá? A ética em psicanálise está em não fazer promessas enganosas de sucesso absoluto sobre o mal-estar humano, pois um processo de análise é ético quando o analista não antecipa as respostas ao analisante, não atendendo a sua demanda, e este se torna capaz de reconhecer qual é o seu desejo. Fundamental esse resumo. Qual a origem do seu sofrimento, o seu sintoma, e como seu sofrimento está relacionado com as escolhas na vida. Portanto, consideramos o inconsciente como guia das escolhas humanas, pois acreditamos que seja possível para o homem usar sua potência criadora, podendo ser ético a partir de seu desejo. Esse resumo foi um resumo cujas palavras foram escolhidas assim maravilhosamente, porque eu resumo de todo o texto mesmo. Eu vou voltar nessa ideia central o tempo todo, porque o tempo todo o texto volta nela, e para mim isso é realmente o núcleo da ética na psicanálise. Eu, depois que terminar essa apresentação, vou pedir para a professora Janaína sentar aqui e corrigir alguma coisa que eu possa ter falado errado e acrescentar o que ela desejar acrescentar. Ok? Gente, aqui nesse resumo fala da palavra principal da ética e psicanálise, é o inconsciente. A ética existe desde que existe a filosofia. Não se tinha ideia do inconsciente. Poderia haver alguma ideia de inconsciente, de alguma coisa além da nossa consciência, mas não uma ideia de consciente. Até Freud, até muito pouco tempo atrás. E quando a gente fala de ética, levando em conta o inconsciente, muda tudo. Vamos pegar uma religião, vamos pegar o catolicismo, século XVII. Não existe a ideia do inconsciente. Existe a ideia de que o homem é um ser que é responsável por todas as suas ações e que nada dentro dele opera para que ele não consiga seguir o que é certo, né? Uma palavra aqui em psicanálise tem significados muito diferentes, certo? Um homem do século XVII, ele pode até seguir alguma doutrina, ele pode seguir o não matarás, o não desejarás a mulher do outro. Ele pode achar que ele está seguindo, mas existe no inconsciente dele
todas essas vontades, como o Freud vai provar pra gente no século XIX e XX. Então, a ética na psicanálise precisa levar em consideração todos os nossos desejos inconscientes. Se eu tenho um desejo inconsciente que não é ético e ele está vazando para minha consciência, eu vou ter que fazer uma opção. Ou eu faço algo ético, ou eu não faço. E esse desejo existe. E se eu não tiver a noção que ele existe, vai ser muito difícil conseguir tomar atitude ética nesse caso. Né? Quando a gente acha que somos donos de nós mesmos, eu acho que nós somos mais enfraquecidos em conseguir realmente ter um pouquinho de autonomia sobre a nossa consciência, sobre a nossa inconsciência. Gente, porque o texto é muito pequeno, eu decidi ler cada parágrafozinho e fazer algum comentário sobre ele, tá? Ou então só ler, se não precisar de algum documentário, porque vai rápido. Vamos lá. O presente artigo pretende discutir a ética em psicanálise, conceito este que necessita de uma análise singular que ultrapassa o conceito que comumente lhe atribuímos. Segundo Contrin, a palavra ética, do grego éticos, significa costume, comportamento, e pode ser compreendida como a disciplina filosófica que reflete sobre os sistemas morais elaborados pelos homens e compreende a função das normas e interdições de cada sistema. Nesse sentido, para a filosofia, o homem possui os valores próprios que regulam a vida em sociedade e, como já disse Aristóteles, o homem se difere dos animais pela sua característica humana, a de possuir o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto. Aqui eu vejo algumas coisas importantes já nesse parágrafo. Primeiro é que cada sistema possui sua ética. Vamos pensar em religiões. A ética para o budismo é uma coisa, a ética para o catolicismo é outra. Se pensarmos hoje nas religiões evangélicas, que são muito segmentadas, muito divididas, né, em vários grupos, cada grupo tem a sua própria ética. O que pode ser ético dentro de um sistema religioso pode não ser ético dentro de outro. E não preciso ir tão longe falando de sistemas religiosos. O que pode ser ético dentro de uma empresa pode não ser ético dentro de outra. Na área da psicologia, se a gente pegar um país como Estados Unidos, que ramificou a psicologia em 500 mil... Bom, parou de fumar? Não. Deu óculos? Deu problema. Ah, tá, continua. Aline, você corta isso, tá? Depois te aviso. Se a gente pensar num país como os Estados Unidos, que ramificou a psicologia em muitos campos, cada um desses campos tem sua própria ética. Vou citar, por exemplo, algumas dessas ramificações lidam com instruções para o paciente. Uma coisa que dentro da psicanálise não é ética, né? Como a gente vai ver nesse texto. Assim, por herança da filosofia, se tornou comum que, ao nos depararmos com o termo ética, de imediato associamos a questão do bem, associamos a um conjunto de práticas que rege a ação humana, a normas e regras próprias do social que conduzem para um bem viver, um bem-estar. Entretanto, podemos nos perguntar, o homem da atualidade é justo? Sabe discernir entre o bem e o mal? Estamos, por exemplo, em 2016. Essas são perguntas bem difíceis. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Para responder essas perguntas, é necessário considerar que há algo mais do que a ética proposta pela filosofia. Por isso que eu falo, respondendo a uma pergunta da aluna antes da aula, a ética para a psicanálise é uma ética própria.
pois basta olhar com atenção para as atitudes do homem para perceber suas ações destrutivas. Ou seja, o homem tem dificuldades para ser justo. O homem polui, destrói sua casa, a natureza, fere e mata seu semelhante a si mesmo, adoecendo, produzindo sintomas que marcam seu corpo, fazendo escolhas que lhe causam sofrimento. Para Freud, o maior estorvo à civilização palavras de Freud, é a inclinação constitutiva dos seres humanos para a agressividade mútua. Então, se na psicanálise a gente aceita a ideia de que existe um inconsciente, uma inclinação dentro desse inconsciente para a agressividade mútua, nós precisamos entender que a nossa ética parte a partir fica feio, né? A gente precisa entender que a ética na psicanálise parte compreendendo essa ideia. Se eu compreendo que dentro de mim há uma inclinação para agressividade, para atitudes desonestas, para atitudes destrutivas, eu consigo, através da elaboração de toda essa bagunça do meu inconsciente, de todas essas ideias destrutivas do meu inconsciente, entender que elas precisam ser trabalhadas, tanto em mim como paciente da psicanálise, e precisam ser trabalhadas no outro, no caso em que eu estou na posição de analista, que esse texto vai discutir bastante. Então, sem ideia do inconsciente, não existe a ideia de ética em psicanálise, é impossível. Então, continuando o parágrafo aqui, o que é o bem para o homem? Para responder a esta questão, utilizamos como referencial teórico a psicanálise sobre a ótica de Sigmund Freud, o criador do método da associação livre, usado para tornar conscientes os conteúdos inconscientes, e de Jacques Lacan. Gente, vou ter que dar um pulo aí, porque o texto fala de Lacan, e Lacan seguiu muito na ideia da ética na psicanálise. Ele tem até um dos seminários dele, inteiramente sobre a ética. Então, não dá, aqui a gente vai ter que pular um pouquinho, algumas décadas, e chegar em Lacan. E de Jacques Lacan, que atualizou os conceitos freudianos e avançou teoricamente com conceitos novos. Portanto, quando falamos de ética em psicanálise, estamos falando de algo que ultrapassa essa barreira do bem e do mal. Fala minha, porque somos bem e mal no nosso inconsciente. Estamos falando de uma ação do sujeito que considera o seu próprio desejo. Falamos da ética que está na prática, que está no modo de pensar daquele que pratica a psicanálise. Gente, às vezes eu gosto de dar uns exemplos bem assim, porque eu sou professora de criança também. Então, o exemplo é meio absurdo de tão fácil. Tá? R$1 milhão resolveria minha vida agora. Eu trabalho numa empresa e tenho R$1 milhão lá. Eu queria mudar muitas coisas na minha vida, eu queria mudar para o Rio de Janeiro, comprar um apartamento lá, fazer minhas coisas por lá. E me dá muita vontade de pegar esse R$1 milhão. Ninguém vai saber, eu não vou para Lava Jato, ninguém vai ficar sabendo. E esse impulso sai do meu inconsciente. Eu vou precisar de uma elaboração mental para não pegar esse dinheiro. Se eu não acreditar, se eu não me importar que eu tenho esse impulso de roubo no meu inconsciente, que todos temos, eu acho que fica muito mais difícil conseguir tomar decisão ética. Porque daí você pode simplesmente partir pelo que o seu desejo exige na hora, sem elaboração, sem pensar. Então, por isso que eu acho que é muito importante essa ideia do inconsciente, de que no nosso inconsciente é perpassado
como diz Freud, por tantos sentimentos que são de desonestidade, de violência, de tudo que vai de encontro às suas necessidades individuais e de não observar o próximo e a necessidade do próximo, quando você não tem essa consciência que isso está dentro de você, é muito mais difícil você conseguir, na consciência, elaborar o comportamento ético. Estou sendo claro? Ok. Então, continuando, o que define a ética na psicanálise é o fato de que, nesse caso, se considera o inconsciente toda a sua verdade. Mais uma vez, acreditar na verdade do inconsciente. Verdade inaceitável para aqueles que consideram apenas o campo da consciência. Vou dar um exemplo simples. Temos os 10 mandamentos. Não desejarás a mulher do próximo, né? Que é até um pouco machista, porque também a gente deseja o homem do próximo. Um mandamento é suficiente para eu não desejar o homem próximo? Eu não acho. Um mandamento não é suficiente. O que é suficiente, o que pode vir a ser suficiente é uma elaboração de que desejar esse homem da próxima, né? Eu tô falando isso porque eu sou mulher. Passa por muitas outras elaborações. Talvez esse homem tenha uma família, talvez não vale a pena o estrago que vai acontecer nessa família. Tantas coisas para pensar até você conseguir chegar numa ação, o que se fala muito no texto, na ação ética, que apenas uma regra não é suficiente para fazer você não cometer ações que não são éticas. Se fosse assim, era só alguém seguir uma religião, ter 10 mandamentos, né, para seguir, seria uma beleza. Então, continuando no texto, parei em verdade inaceitável para aqueles que consideram apenas o campo da consciência. É mais fácil considerar apenas o campo da consciência, fica tudo... É mais fácil, não é, né? Porque o resultado não é o que a pessoa que quer considerar o campo da consciência deseja. Mas considerar apenas o campo da consciência parece que podemos chegar a ser seres perfeitos. Nunca seremos. Então, continuando o texto, a verdade do sujeito é de que há um mal-estar inerente à condição humana. Isso não deve nos aborrecer ou enfurecer. Essa ideia freudiana deve ser entendida como um auxílio à compreensão do psiquismo humano. O homem falha no trabalho e no amor, não é rico bastante, não é belo bastante, e se fosse tudo isso, ainda assim poderia dizer que não é feliz o bastante. Assim, a partir disso, é possível inferir: as falhas fazem parte da constituição psíquica do homem, fazem parte do cotidiano do homem. Quem não aceitar essa realidade vai ser insatisfeito para sempre. É o que eu acho, pelo menos, e tenho certeza que o Freud concorda comigo. Bem, essa fala deveria ser invertida, né? O Freud acha isso, eu tenho certeza que eu concordo com ele. E sou muito mais feliz sabendo que não posso ser totalmente feliz. É a satisfação. A satisfação é bem mais legal que a felicidade. Dizemos que o homem falha em suas escolhas, em suas atitudes, causando mal, sendo injusto, apoiando o conceito nomeado por Lacan como falta a ser, a qual, por ser necessário constituinte do humano, não pode ser eliminada.
Pois, embora fantasiosamente um homem eleja objetos com o intuito de burlá-la, sempre faltará algo ao homem. Isso não remete a uma perspectiva infeliz, mas nos conduz a uma direção e uma reflexão crítica sobre a ética na vida humana. Aqui o Lacan, o Freud fez isso, né? Os que vieram depois, o Lacan, nós sequer somos donos de nós mesmos. Se fôssemos, a gente só conseguiria ter atitudes que são boas com nós mesmos. E mesmo assim a gente tem atitudes autodestrutivas, atitudes que nos prejudicam, mas ainda assim é um campo de consciência onde a gente pode escolher como agir. E eu acho que isso é um dos fundamentos da psicanálise e um dos grandes pontos de ética que o psicanalista deve levar o psicanalizando a refletir sobre. Sobre a ética na psicanálise, Lacan nos ensina que ela consiste essencialmente no juízo sobre nossa ação. E mais, se há uma ética da psicanálise, é na medida em que, de alguma maneira, por menos que seja, a análise fornece algo que se coloca como medida de nossa ação, ou simplesmente pretende isso. Ela diz que para medir a eficácia terapêutica, é preciso observar o efeito da análise sobre o gozo obtido pelo sintoma e a construção de um saber próprio sujeito a partir da análise. A ética na psicanálise é mediada de ponta a ponta por um saber insabido, por um saber que é da ordem inconsciente e que precisa ter vazão na análise através da escuta do sujeito. E isso aqui eu vou falar sobre isso, que é muito importante, fazer um parênteses. Mas continuando o texto, este saber entra em cena quando menos se espera e bifurca em um discurso coerente e lógico. Como exemplos temos os lapsos de memória, os atos falhos e as apraxias. O sujeito em psicanálise é o suposto do que se articula como fala, e o que depois é mobilizado através desta. É também o sujeito que fala, na medida em que alguém ouve, escuta. Assim, o ser instituído como sujeito, cada vez que o outro, o ouvinte, o busca na palavra e não no comportamento, por isso é capaz de revelar o seu desejo, que aparece em análise, mediado pelo desejo do analista. A gente está falando aqui muito de linguagem, né, que é o Lacan, mas o que eu entendo aqui, principalmente como ética na psicanálise, é eu entrar esvaziada no meu consultório como psicanalista e escutar o outro. Seja o outro me trazendo uma história de depressões durante a vida, muito pesada, e que eu vou ter que ir lá atrás e fazer ele falar, fazer suas livres associações até ele mesmo resolver essa questão, ou entrar uma pessoa que enquanto eu lá fora, eu, Graziella, lá fora, acho uma bobagem. Estou extremamente deprimido porque o meu vizinho comprou um carro de 100 mil reais e o meu custa 30. Para mim isso é uma bobagem. Mas a partir do momento que eu estou no meu consultório, eu tenho que levar muito a sério essa dor do outro. Porque essa dor pode ser realmente fruto de algo perdido na infância, fruto de uma criação onde não foi desenvolvida a autoestima da criança. Então eu me esvazio de mim mesma e eu escuto o outro. E através dessa conversa e dessa troca, porque a psicanálise, Freud teve sempre o cuidado de colocar a psicanálise como uma troca. Eu não estou apenas dando, eu estou recebendo do meu paciente também. É nesse escutar sem preconceitos que eu poderei talvez ajudar alguém. Talvez, não há promessas.
É claro que aqui eu vou deixar uma pergunta para quando a Janaína for comentar. Há casos muito complicados, imagino, no consultório. Eu fico pensando naquele norueguês que fez um massacre há uns anos na Noruega, o Andrei Breivik, que matou um grupo de adolescentes socialistas numa ilha. Se ele fosse meu, analisando, e me falasse de suas ideias, o meu consultório continua sendo um confessionário? Eu acho que daí não, mas eu vou deixar isso para a professora responder, porque eu acho que é uma questão muito densa. Gente, olha só, texto, eu já falei uns 30 minutos e não cheguei ao meio do texto. Então, o texto repete muito todas essas ideias. Eu acho que eu consegui chegar ao principal. Então, eu já vou passar para a análise do filme, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu quero terminar com uma frase que as duas autoras colocam, que eu achei muito bonita, tá já quase nas considerações finais do texto, e eu acho que isso resume muito a ética na psicanálise. Para Lacan, o desejo do analista é o que, em última instância, opera na prática da psicanálise. Por isso, é ético em psicanálise que cada analista investigue, em sua análise, o seu desejo de ser analista. Se o analista não dá vazão ao seu desejo, ou seja, coloca em questão o que é melhor para ele, ou ainda o que considera correto ou ideal para o seu paciente, então isso impossibilitará que o desejo do paciente se manifeste. A regra da abstinência é o correlato direto da livre associação. É o que eu falo, Deus me esvaziar de mim mesmo para poder ter condição de escutar o outro. E é esta a máxima lacaniana acerca da ética da psicanálise para o analista. Não ceder quanto ao seu desejo. A ética na psicanálise propõe ao analista acolher, mas nunca responder a demanda que lhe é dirigida pelo analisando, pois a demanda é sempre de amor, o paciente pede por respostas que lhe encurtem no caminho. Portanto, a psicanálise implica renúncia à sugestão em favor de uma intervenção ativa com o objetivo de fazer o paciente encontrar o que é próprio de seu desejo. É conduzir o paciente ao saber inconsciente. Duas ideias que estão aqui no texto, e não ia ficar muito comprido, mas eu quero comentar. Primeiro, não misture psicanálise com nada, gente. Religião. Cada um tem as suas crenças religiosas. A psicanálise não é contra nenhuma religião, mas a psicanálise é pura. Eu fui criada católica, acho Jesus um grande filósofo, eu gosto muito de zen budismo, mas no meu consultório isso não pode acontecer. A psicanálise é o sujeito em busca de si mesmo e da sua liberdade. Eu acho que essa talvez seja a regra número 1 da ética em psicanálise. A segunda, que eu acredito muito, é não dar sugestões, não dar instruções, é fazer o indivíduo chegar, através da sua mediação e dessa troca que existe entre o analista e o analisando, ao que ele realmente acredita, a ser ele mesmo. Uma coisa que eu acho que muito perigosa, que existe em psicologia, em qualquer tipo, às vezes até às vezes em uma pessoa com formação em psicanálise,
são as pessoas que escolhem esse campo porque elas se acham líderes espirituais absolutos, que podem mudar a vida de alguém. Isso eu acho muito perigoso. Você está numa troca para onde o bem-estar do seu analisando vem à tona de alguma forma. Por ele, através dele, através do que ele acredita. Então eu acho que assim, líder espiritual é uma coisa, psicanalista é outra completamente diferente. Cada um tem a sua função na sociedade, não misture. Chegando finalmente ao filme, que eu vou tentar falar bem rapidinho, é um filme que mostra, é baseado em um personagem real, que usou da psicanálise para criar uma seita. Ele utilizava o que eu chamo de técnica de psicanálise invertidas. Tudo que o Freud pedia para não fazer, ele fazia. E ele criou uma seita que hoje é muito poderosa, porém ela está sendo cada vez mais colocada contra a parede nos Estados Unidos, tá? Para quem não assistiu ainda, é importante assistir o filme antes de escutar essa parte da palestra. O filme é Um Mestre. Ele é dirigido por um dos diretores que eu acho um dos maiores diretores do cinema americano atual, que é o Paul Thomas Anderson. Ele também dirigiu Sangue Negro, ele dirigiu Bug Nights, que são filmes maravilhosos e eu acho que dão grandes leituras psicanalíticas. Ele dirigiu e fez o roteiro desse filme. E ele tem 2 atores fantásticos que eles não ganharam, eles concorreram, mas não ganharam o Oscar. Não sei quem ganhou, mas não sei, tendo assistido o filme recentemente para fazer aula, achei injusto eles não ganharem. Que é o Joaquin Phoenix e o Philip Seymour Hoffman. O filme ele é parcialmente inspirado na vida do fundador da Igreja da Cientologia nos Estados Unidos. A seita do filme não tem o nome de Cientologia, tem outro nome. O fundador não tem o nome do fundador mesmo, que é o L. Ron Hubbard. O nome no filme é Lancaster Dot. Para quem não sabe, a Igreja da Cientologia é uma igreja dos Estados Unidos que está sendo hoje muito investigada como seita. Ela é uma igreja, eu vou colocar um documentário que foi feito recentemente pela HBO, pela HBO, né, a rede de TV, que causou muita polêmica. E é um documentário investigativo, e é um trabalho assim, de 4 anos de reportagem investigativa, que explica o nível de fundamentalismo, de um fundamentalismo horroroso dessa seita. Ela é uma seita que escraviza pessoas muito pobres. Ela chega em pessoas que estão muito perdidas na vida, não tem uma família para ajudar, não tem amigos, está desempregado. Ela pede para essas pessoas abrirem cartões de crédito. Nos Estados Unidos você abre cartão de crédito sem ter crédito nenhum. Eles pegam todo o dinheiro desse cartão de crédito, daí a pessoa que já não tinha nada ainda tem uma dívida com o governo, né, com os bancos, e elas são realmente escravizadas em centros para os pobres da Cientologia, tá? Enquanto isso, eles seduzem muitas celebridades. A principal, né, o grande garoto propaganda da Cientologia hoje é o Tom Cruise. Depois vem John Travolta, Will Smith. E para os ricos, eles têm um outro tipo de trabalho.
Para os ricos, eles têm uma igreja luxuosa, eventos luxuosos, e chega ao cúmulo de ter uma igreja em Los Angeles que se chama o Centro de Cientologia para Celebridades, The Scientology Celebrity Center, acredite se quiser. Então, o Paul Thomas Anderson, eu vou falar só de um pedaço do filme, e a partir daí eu vou pedir para vocês assistirem o filme e fazerem uma análise de como ele inverte completamente a ética da psicanálise, tá? Esse filme tem um pôster lindo, o pôster são os personagens principais reproduzidos em várias fotos. O filme, ele começa, quando eu reassisti o filme para fazer a aula, eu vi como o começo dele é brilhante. Ele é cheio de cenas simbólicas. Ele começa com uma cena do mar, do alto mar, a água aí como representação do inconsciente para mim, porque eu acho que o Paul Thomas Anderson, ele é um diretor intelectual brilhante, que está pensando em cada cena, em cada significado, que cada copinho que tem na cena, e a cor do copinho, qual o significado dessa imagem. Daí logo a gente já vê um soldado. Esse soldado é magistralmente, nem vou falar nisso, porque é de um nível de genialidade, a atuação do Joaquin Phoenix. Ele já mostra um personagem que é um soldado. O soldado é aquele que segue, né? É aquele que segue as instruções. Acho que ele não é soldado por acaso. Chegando na praia, depois de uma ação de guerra, da Segunda Guerra Mundial, depois ele já mostra esses soldados, vários dos soldados que estavam no barco, em brincadeiras selvagens na praia. Eles estão fazendo umas brincadeiras de luta, de briga, que mostram muito o nosso inconsciente, aquela nossa vontade de violência, mas em forma de briga. Então eu estava falando sobre o início do filme, em que o diretor coloca várias imagens que são muito simbólicas. Eu parei na hora que eu falei sobre o que eu acho que o Paul Thomas Anderson fez de propósito. Eles mostram os soldados em grande selvageria na praia, numas brincadeiras de briga selvagem. Eu acho que ele quis mostrar ali o inconsciente operando. E também eles estão sem mulheres há muito tempo, né? Então eles fazem uma mulher eles fazem vários jogos sexuais. Eles fazem uma mulher de areia e fingem ter relações sexuais com elas. Tem uma cena bem forte que eles estão ali num estado de falta de privacidade, de falta de individualidade, que o Joaquin Phoenix, ele vai um pouquinho para frente na praia e se masturba, então todos os soldados atrás vendo a cena. E essa cena termina, os soldados foram embora com essa boneca, foram embora para longe dessa boneca de areia que eles fizeram, e termina ele mostrando a carência dele, não só sexual, mas em muitos níveis, assim. Ele dorme abraçado com essa boneca de areia. Então essa cena já mostra algumas coisas que vão ser muito importantes no filme, que é o isolamento social do personagem de Joaquin Phoenix, do Fred Quell, porque em muitos momentos em que os soldados estão com as suas brincadeiras na praia e esse sentimento de fraternidade depois de uma batalha, ele está sozinho fazendo as coisas dele. Uma outra cena muito interessante também, isso é uma sequência, tá? É uma cena atrás da outra. Mostra os soldados dentro do navio, subindo umas escadarias, uma cena de cima, e eles subindo as escadas do barco em caracol, mostrando assim a massa operando, né? Um andando atrás do outro sem individualidade.
A partir disso, há alguns testes do exército, alguns testes psicológicos. A gente entende, os testes são completamente fora dessa ética que a gente discute nessa aula. E até uma cena muito engraçada que o Joaquim Fênix, eles vão mostrando umas fotos, uns desenhos abstratos e perguntando o que significa cada desenho abstrato. E o Joaquim Fênix responde: isso é uma vagina. Mas assim, em termos assim, bem... Eu vou usar a palavra biológica aqui. Ele usa em termos bem chulos. Isso é um pênis dentro de uma vagina. Isso é um pênis dentro de uma vagina em posição X. Daí o cara que está tentando fazer o teste psicológico desiste dele. As informações se desdobram, a gente percebe que esse personagem, né, o Fred Quell, ele é viciado em sexo, ele é alcoólatra também. E depois desse teste, onde ele não passa, né, esse teste das fotos, ele não passa no teste, não sei o que seria passar nesse teste, mas ele não passa. Ele passa por uma... usei essa palavra de propósito hoje, que é 6 de março de 2016. Ele passa por uma interrogação coercitiva do exército. Logo depois disso, os soldados têm uma palestra sobre a vida pós-guerra, completamente cheia da maior hipocrisia, né? Porque a gente sabe que quem acredita no exército americano e vai para as guerras volta para casa sem nada, e principalmente sem a sua saúde mental. O Quell consegue, que também é uma sequência que o Thomas Paul Anderson faz de forma brilhante. Ele vai para uma cidade americana e por um breve momento ele mostra a falsa felicidade da América pós-guerra, que era uma América mostrada pela publicidade do governo norte-americano, né, como um oásis. Então ele trabalha numa loja de departamento, que eu acho que é um elemento muito emblemático. O Joaquim Fênix, ele tem uma atuação tão maravilhosa, ele vai mostrando todas as emoções dele, de desespero, e ele também de desespero, de falta de esperança, e também muito de ironia. Ele é um personagem muito irônico, ele vai mostrando essas emoções no rosto, e ele tem um corpo muito, isso é a palavra, arqueado. Ele está cansado, da guerra, ele está cansado da vida dele. Só que o trabalho dele é tirar fotos de pessoas felizes numa loja de departamento. Então você vê lá as pessoas passando com as suas comprinhas, você vê famílias assim que chegam com a cara muito feia porque acabou de ter uma briga dentro da loja do departamento, mas aí senta, sorri, tira aquelas fotos lindas, né? Ele é o fotógrafo e ele tá sempre lá tentando deixar as pessoas bonitas, né? Nessa América pós-guerra. E aqui começa a mostrar no filme como é forte os impulsos autodestrutivos e a pulsão de morte do Fred Quell. Ele não consegue fazer nada por si próprio. Ele, apesar de ser viciado em sexo e conseguir um encontro com uma moça que trabalha na loja de departamento muito bonita, eles têm até uma quase relação sexual dentro da loja de departamento, ele combina com ela um encontro, um jantar. E ele estava com a faca na mão no queijo, a moça linda, afim dele, pronta para terminar a noite na casa dele, e ele vai para o encontro
E a cena final do encontro é ela pagando a conta e ele desmaiado de bêbado do outro lado da mesa, né? Esse é o Fred Quell. No dia seguinte, ele tem um ataque de raiva impulsivo dentro da loja, é despedido. Ele vai parar numa plantação do oeste americano. O oeste americano é um lugar muito emblemático, é o lugar dos outsiders, dos que não têm lugar na sociedade. Ele vai trabalhar numa plantação de couve e começa a produzir uma bebida que os americanos chamam de moonshine. Moonshine é um tipo de whisky que não é legal, ele é ilegal. E ele tem dentro... O moonshine pode ter 500 mil elementos químicos dentro. O dele ele faz com thinner. E esse moonshine, ele acaba mesmo com a consciência da pessoa. A pessoa que está ferrada, não aguenta mais pensar na vida, ela desmaia por 12 horas, depois acorda e vai trabalhar. E ele faz um moonshine para os amigos da plantação de couve, só que um senhor mais velho não aguenta o moonshine dele e morre. Então todo o discurso que ele ouviu quando ele saiu do exército, da adaptação à sociedade, que ele encontraria dificuldades, mas que o governo ajudaria e que a América estava pronta para ajudar os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, a gente vê hipocrisia total. Eles são jogados na rua, como até hoje, 2016, que vai para os Estados Unidos ver esses veteranos de guerra morando na rua. Por uma ideia, aliás, preciso dizer, o Bush filho teve uma ideia incrível quando ele era presidente, que era de fechar todos os hospitais psiquiátricos para veteranos de guerra, que já não devia ser um lugar muito bom, e colocar todos eles na rua para cortar custos do governo. O Fred Quell, ele não sabe como, mas ele vai parar num barco na costa leste. Ele acorda dentro desse barco depois de uma noite de bebedeira que ele não lembra de nada, e ele encontra o grande mestre, né, o filme, que é o Lancaster Dodd, que é feito pelo maravilhoso Philip Seymour Hoffman. Ele já tinha, nesse momento, ele já tinha trabalhado bastante na seita que ele havia fundado, e ele vê no Fred Quell um soldado também. Ele vê que a fragilidade que o Fred Quell tem é perfeita para que ele se torne um soldado da sua seita. Ele tenta empatia com o Fred Quell, falando uma frase muito emblemática, que é: eu já fui você. E a gente já vê o seu narcisismo patológico, tá? Eu tô falando do narcisismo patológico do Lancaster Dodd, do dono da seita. Ele se define como escritor, médico, físico nuclear, filósofo e teórico. Mas não fala de qual teoria, então imagino que ele se acha um teórico de várias teorias. Mas nessa tentativa de empatia com o Fred Quell, ele diz que acima de tudo ele é um homem. Ele faz o Quell se sentir importante, né? Toda essa sedução que ele vai fazendo, para que o Quell se junte à seita dele, que se chama A Causa. Uma seita que se chama Causa já dá um pouquinho de medo. A forma dele seduzir o Quell é dando a ele uma falsa dignidade. Ele dá primeiro um grupo que o aceita. O grupo é quase uma família. E quando ele vê que pela primeira vez na vida ele tem de fato uma família, porque um pouquinho depois no filme O Mestre, a gente vai ver que o Quell vem de uma família completamente quebrada, com abusos sexuais e uma série de coisas horríveis. Ele se torna uma espécie de soldado escravo do Lancaster Dodd. E
há uma cena muito importante no filme que mostra o líder narcisista e os seus seguidores, né? Para você estar com o Quell, você precisa estar contra a favor. Você não pode apenas estar. Não há meio termo. Não há nenhuma dignidade de escolha. É você fazer parte da seita ou não. E daí a gente começa a ver as cenas em que o Hubbard, que foi o criador da Scientologia, né, o personagem real, e que no filme é chamado de Lancaster Dodd, como ele usou a psicanálise de forma invertida para conseguir os seus seguidores cegos. Ele começa é mostrada a primeira sessão de psicanálise. Ele não chama de sessão de psicanálise, ele chama de... é engraçado, a Scientologia chama de auditoria. Ele chama de sessão de purificação. Essas sessões, que seriam sessões de psicanálise invertidas, no meu parecer, a primeira que é mostrada, são mostradas duas. A primeira é uma sessão em grupo, onde uma mulher é analisada com milhares de pessoas, vendo ela ser hipnotizada e contar histórias horríveis sobre a infância dela. Isso ele faz quando a gente já está há séculos da ideia de livre associação de Freud, da ideia do Freud de não se usar mais a hipnotização, a hipnose, né? E da importância das escolhas do sujeito psicanalizado, que ali no filme não existe. E as sessões são gravadas, elas são gravadas e no filme. E na igreja da Scientologia, como vocês vão poder ver nesse documentário da HBO, elas são depois usadas para fazer coerção contra as pessoas que contaram os seus maiores segredos para os auditores da Scientologia. Daí já fica claríssimo no filme a ideia de lavagem cerebral, a ideia de que somos donos de nós mesmos e nossas ações, sem intervenção ou existência de um inconsciente, que somos capazes do total autocontrole de um estado de perfeição. É isso que a Scientologia prega e é isso que é mostrado no filme. O membro da Scientologia, ele vai subindo de nível, a partir também do tanto que ele paga para sessões de auditoria. Ele paga para ser auditado, ser filmado, e essas filmagens serem guardadas para depois serem utilizadas como meio de extorsão. Essa cena vai mostrando o nível de lavagem cerebral num grupinho que está escutando uns áudios através de uns headphones que eles dão, que vai pregando várias ideias na cabeça, né, dos membros da causa. E é muito engraçado que o Joaquin Phoenix, né, o Quell, ele vai escutando toda essa lavagem cerebral. Daí ele pega, desenha um casal transando assim no papel que está na mão dele e entrega para uma moça. E bem numa hora que o Quell está falando, não somos animais, somos donos de nós mesmos. E ele desenha esse casal e escreve assim, você quer transar? E passa para a menina. E a menina pega, olha meio assustada e responde sim e devolve o caderninho para ele. Isso no momento que está vindo, né, pelas palavras do Philip Seymour Hoffman, não somos animais. E depois, a última sessão que eu quero falar do filme, depois vocês vão terminar o filme, é a primeira sessão de terapia com o Fred Quell sozinho.
Em primeiro lugar, o Lancaster Dodd avisa para ele que ele é protegido, que ele é um ser protegido dentro da seita. Então ele já ganha aí uma liberdade com o Quell, de se abrir mais, né? Eu não acredito, acho que ninguém em psicanálise vira para o seu paciente e fala: você é meu protegido. Quer dizer, deve ter gente que faz, né? Mas completamente fora da ética. Ele pergunta 50.000 vezes o nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Fred Quell, Fred Quell, Fred Quell. Isso numa tentativa de apagar a identidade de quem é o Fred Quell, de quem é esse ser que foi destroçado na infância por uma série de abusos, inclusive abusos sexuais, e que só pode ter não a sua cura, mas a sua resolução mental através do enfrentamento e da resolução dessa história dele, né? Que não foi a melhor história de vida de uma pessoa. Então ali ele nas sessões, né, de análise da seita, e que é da Scientologia, há não a tentativa de enfrentamento do passado, mas a tentativa de apagar o passado e se criar um novo sujeito. Esse sujeito não existe, porque o sujeito que somos, nós somos. Toda terapia não é feita através de uma conversa, de uma tentativa de livre associação. Vocês assistindo os filmes, vocês vão ver que é muito parecido com um inquérito policial. Você fez isso? Você fez aquilo? Você já roubou? Você já estuprou alguém? E não existe, usar uma palavra junguiana para terminar, uma enorme sincronicidade o dia dessa aula, tá? A primeira sessão de análise do Fred Quell é filmada, e ela é filmada no dia 5 de março de 1950, ok? Que hoje é 6 ou 5? Hoje é 5. Hoje é 5. Né? Então, a sessão de coerção do Fred Quell foi do dia 5 de março de 1950, como sabemos que no Brasil março é um mês, né, bem propício a golpes. Em um navio, acredite se quiser, não estou mentindo, só ver o filme e a data dessa aula, tá? Chamado Aletheia. Em busca da verdade. Em busca da verdade. Então aqui Quell é cooptado para mais um vício. Ele junta ao vício de sexo, ao vício pelo álcool, ele junta o vício da lavagem cerebral, o de que tomem decisões por ele. Tomar decisões por ele, para ele e para quase todos, é mais fácil do que tomar decisões para si próprio, como dizia o Freud. E como dizem os que vêm depois do Freud. Então eu termino essa aula hoje, até a próxima, e que não precisemos falar de março e de navio Aletheia na próxima aula. Obrigada.